Olá, olá, paz e bem. Olá, olá. Eu vou deixar aqui gravado com vocês um tema que eu não estava pensando em falar não por hora, né? Enfim, embora eu entre em vários temas de debate, eu não costumo falar muito sobre esse tema que é o tema do Concílio Vaticano II. Mas eu percebo que por algum motivo algumas pessoas estão muito em dúvida, né, sobre essa questão do concílio e tudo mais, e se veem diante de argumentos e dúvidas, né, sobre essa questão do concílio. Eu acho que vale a pena falar sobre alguns pontos pertinentes. Todo mundo sabe que, enfim, não sou sede vacantista, também não sou head thread. Para quem é muito novo, se converteu agora ou está acordando agora, como é digamos assim, o estado da maior parte das pessoas atualmente, né? Um estado de acordar. Um sede vacantista é alguém que acredita que a cátedra de São Pedro, o Papa, está vacante, que o Papa não é Papa. E existe também o sede thread, pode ser sede vacantista ou não, e que acreditam que existe uma outra forma de viver o catolicismo que não é essa que nós vivemos. E existem pessoas como eu, que não são nem red thread nem sede vacantistas, mas que acreditam no poder da tradição e que defendem que nós temos um Papa e tudo mais, mas existem alguns erros de doutrina e na hora de expressar a doutrina que não está sendo muito bem realizado e que existem algumas falhas, algumas brechas que precisam ser consertadas, mesmo que não seja num outro concílio, seja na prática. O que é importante vocês saberem a esse respeito? Bom, antes do concílio, aconteceu uma tensão, existiu uma tensão. Vocês estão me escutando com clareza, antes de tudo? Que senão eu vou ficar aqui falando e nem sei se vocês estão me escutando. Mas acho que sim, né? Senão vocês já tinham falado que não estavam me escutando. É... Antes do concílio, existia uma tensão. Me perdoem a voz, tá? Mas a teacher tá doendo. Existia uma tensão já antes do período do concílio, que foi expressa no primeiro concílio, o Concílio Vaticano II, que reza a lenda que o Papa João XXIII disse num dado momento, antes de morrer, parem o concílio. Isso rezem a lenda, né? E aí o concílio foi parado naquele momento e não seguiu adiante, porque ele estava indo por um caminho que o Papa não estava gostando, então ele mandou parar. Isso reza a lenda, tá? Dizem as pessoas lá da alta culpa do clero e tal. Eu vou deixar esse daqui no YouTube e no box do YouTube você vê depois alguns textos e alguns documentários, algumas coisas que eu acredito interessante que vocês possam saber, né, sobre esse período. De modo que anos antes do concílio já existia uma tensão que o Papa Bento XVI apontou nos seus livros. Num deles é o Espírito da Música, que eu falo sempre aqui, mas todos os livros de liturgia apontam isso, apontam essa tensão entre o, o que existe de tradição e o que existe de, digamos assim, moderno, né? Que o Papa Bento XVI ele chama de algo como pastoral, espírito de pastoral, né? Bom, isso sempre existiu antes do concílio, só que ele alcançou o seu exponente no Concílio Vaticano II. E no concílio existiu várias presenças, além dos cardeais, vários luteranos, vários maçons, enfim. E aqui, gente, eu tô falando como uma pessoa que estuda sobre o assunto, tenta entender por que cargas d'água nós viemos parar nesse estado, né? Que tenta defender a tradição. Eu não estou aqui defendendo grupos, não estou aqui defendendo fulano, beltrano, cicrano, não é esse o meu intuito. É simplesmente o intuito de alguém que olha
analisa a situação e consegue perceber com os olhos de alguém quando uma coisa vai bem, quando uma coisa não vai bem, você entendeu? E o ponto do concílio é justamente vários. Primeiro que havia algumas presenças que não eram de bom tom, né? Segundo, que você percebe pelas resoluções que aconteceu um desmembrado lá, que isso que eu tô dizendo não sou eu que digo, o Papa Bento XVI já chegou nessa mesma conclusão. Aconteceu alguma coisa lá que aconteceu alguma coisa lá que infelizmente deu por cargas d'água, né? E aconteceu que o documento não era muito claro, tá? O documento do concílio, ele é diferente da tradição, que é o que as pessoas apontam, né? De dificuldade do concílio. Ele tem uma divergência entre... Eu não vou ficar olhando os comentários, gente, senão eu vou perder minha linha de raciocínio. Existe uma divergência entre o documento e a tradição, que é uma coisa que o Papa Bento aponta. O documento, ele não tem nada de errado nele, mas qual que é o problema do documento? Ele tem muitas brechas. O problema de brechas é que vira uma bagunça, né? Você deixa a brecha, vira uma bagunça. Então, é um documento com muita brecha. De modo que, assim, aconteceram muitas coisas ruins depois do concílio que não é passado, né? Teve muito padre que deixou de ser padre depois do concílio, teve muita freira que deixou de ser freira. O Papa Paulo VI, ele recebia cartas de padres que pediam afastamento, pedindo renúncia do estado clerical. Enfim, foi uma bagunça. Não dá para falar que foi uma coisa calma, porque não foi, né? E uma das coisas piores foi que, assim, normalmente num concílio, isso tudo eu tô falando, assim, só analisando o que aconteceu, tá? Normalmente num concílio, de fato, não se emprega nada novo, assim. O concílio é para confirmar, para esclarecer, mas um concílio que entrega um novo rito nunca aconteceu. Aconteceu só no Concílio Vaticano II mesmo. Entregar um rito novo, de modo que as pessoas estavam acostumadas com a missa, depois no outro dia já não tinha mais a missa, entendeu? Onde ficava ajoelhado, ficava de pé, onde estava de pé, ficava ajoelhado, entendeu? Mudou tudo. Então, num sentido que o povo falava da pastoral, gerou uma confusão absurda na cabeça das pessoas e gerou também uma confusão na cabeça dos padres, né? Tanto que teve padre, não é que eles abandonaram o estado clerical porque eles não concordaram, não, alguns abandonaram porque eles achavam que logo a igreja ia abrir brecha para padre casado, entendeu? Isso até alguns filmes, tem um filme do Papa Paulo VI, tem até no YouTube, acho, que fala exatamente sobre isso, né? Eles fizeram lá uma fictícia entre um padre que era amigo do Papa e tudo mais, do Papa Paulo, ele dizendo isso, mas pode ser que daqui a pouco eu volte, né, a ser padre, porque pode ser que vocês aceitem padres casados. Então, assim, virou uma bagunça. De modo que dá pra entender o desespero de alguns padres naquela época, né? Dá pra entender a situação que eles se encontraram naquela época. Você vê o negócio todo indo para um lado que não era para ir, né? E daí você entende por que o Papa Paulo VI disse que a fumaça de Satanás entrou na igreja. E ele não teve força, gente. Essa que é a realidade. Você vê os documentos, as cartas dele, os livros dele. Você percebe que ele não teve força diante de tudo aquilo. Quando ele viu, o negócio já tinha degringolado, você entendeu? E uma coisa que ele teve força, que aí eu como boa mariana que sou, que é promulgar o dia de Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Isso foi contra os modernistas, mas ele promulgou, lembrando que o concílio estava cheio de luterano. Então, foi uma coisa mesmo assim, que foi a única coisa que ele, entendeu? Eu vou promulgar Nossa Senhora, Mãe da Igreja, para ver se dá conta disso aqui. E foi o que ele fez. Entendeu? Então, é um período, gente, que eu entendo alguns irmãos que são recém-convertidos ou que estão um pouco perdidos, porque é muito confuso esse período mesmo. É um período extremamente confuso, você tem muitas versões. Existe um sinal aí de um cisma, né, que eu vou entrar aqui agora, mas assim,
é um período muito confuso. E é confuso porque a sociedade estava confusa. Por isso que um documento cheio de brechas, como é o documento do concílio, ele é dificultoso. Porque a igreja tem que ser sempre um porto seguro, né? Não pode deixar brechas. Então, é por isso, porque logo depois veio a revolução sexual, logo depois veio diversas mudanças na sociedade. Então, você tem ali um período em que não foi muito bom, não foi muito feliz, historicamente falando, tá? Então, é isso que eu tô querendo que vocês compreendam, tá? Ele tem brechas, o documento em si tem brechas, tá? Não são brechas que você consegue ver no olho nu, não é? Se você não entende essa tensão que o Papa Bento XVI diz sobre a tradição e a pastoral ou o modernismo, você não vai compreender as brechas do texto. Você não vai conseguir ter clareza sobre isso, né? Porque não é uma coisa explícita, é como ele mesmo diz, é vivenciado no território da tradição, né? Então, você tem alguns pontos que são da preocupação dessas pessoas que a gente intitula como red threads, né? Lembrando que o cardeal Sara, recentemente, ele nos corrigiu a respeito disso, para que a gente parasse de se intitular, né? Como red thread, como tradicional, porque isso fazia mal pra gente e porque a gente é católico, não é pra gente se intitular dessa forma. Mas por necessidade didática aqui, eu vou ter que usar esses termos, tá? Vocês me desculpem, mas eu vou ter que usar, porque senão vocês não vão entender do que eu tô falando, tá? Mas havia uma preocupação da ala tradicional, principalmente, não só com o rito em si, mas com a forma como a doutrina era passada. Que é uma coisa que muita gente não me entende, mas é a questão do discurso, né? O discurso da igreja foi se tornando um pouco rareado, né? Por exemplo, na Itália, assim como aqui no Brasil, tentou-se fazer aqui no Brasil, mas não deu certo, que é um movimento dentro da igreja chamado Ação Católica. Não sei se vocês já ouviram falar, mas quem estuda documento da igreja aí já viu alguns textos meus mesmo. Você tem algumas cartas de padres, papas principalmente, a esse grupo na Itália, da onde saiu, por exemplo, o Beato Frassanati, tem outros beatos também, que fizeram uma ação muito grande na Itália no período ali, né, do fascismo e tudo mais, em prol do reinado do Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse grupo foi um grupo que ele foi minguando depois dessa mudança da forma de pensar, que ele quase não existe hoje mais. Hoje nós temos aqui no Brasil alguns grupos, né, que tendem a fortalecer esse reinado do Nosso Senhor Jesus Cristo através de ações políticas, mas não existe mais esse grupo Ação Católica. Tanto que aqui no Brasil tentou-se fazer a abertura desse grupo, mas não foi muito feliz, não. Fracassou, de fato. E esse fracasso ele é bem simbólico, na minha opinião, porque demonstra que aqui no Brasil sempre houve uma resistência em relação a isso, né? Essa questão do reinado do Nosso Senhor Jesus Cristo, isso foi exacerbado pela linha que aqui foi adotada, que é essa linha mais pastoral, que é justamente essa que, não é que ela é toda TL, tá, gente? Mas é que ela é mais, né? Ela é mais da linha da TL. Bom, voltando à questão do concílio, foi uma bagunça, virou uma bagunça. Tem muita gente que faz uma alusão, né, achando que foi uma coisa maravilhosa. Não foi tudo isso de maravilhoso, não, gente. Desculpa aí, a realidade diz o oposto, né? E aqui, novamente, eu só estou falando a realidade. Não estou aqui puxando sardinha para nenhum grupo. E aí, o que a gente pode tirar de conclusão disso? Existiu alguns personagens que foram importantes nesse tempo, né? Importantes que eu devo dizer, não porque as opiniões deles estavam totalmente corretas, mas porque não dá para retirá-los da equação. Existe um vídeo no canal que é sobre o Mestre Eckhart, eu explico exatamente isso. Mestre Eckhart não é que tudo o que ele pensa está correto, mas não dá para tirar o homem da equação, entendeu? Ele teve uma presença em determinado período da igreja, em determinadas linhas de pensamento, e está presente até hoje, de alguma forma, na forma como algumas pessoas pensam, tá? A mesma coisa nós podemos dizer sobre
Marcel Lefebvre, Monsenhor Marcel Lefebvre. Eu sempre vou engasgar na hora de falar o nome dele, tá? Mas o Monsenhor Marcel, ele é um dos homens que teve, digamos assim, uma certa presença. Há de se dizer que depois das definições do concílio, muitos monsenhores cardeais faleceram de desgosto mesmo. Alguns se entristeceram, né? E aí ele então começou uma espécie de afronta, né? Ele foi, digamos assim, aquele mais eminente, né? Aquele que bateu o pé mesmo, falando que não era para ser assim, não era para ser assim, não era para ser assim. Como eu disse, a maioria dos católicos estavam perplexos. Depois vocês dão uma passada no canal, vai ter um link lá sobre um debate que não existirá um debate tão alto assim na história do catolicismo futuramente, talvez, mas por hora não existirá, sobre dois leigos, né? Um com muito conhecimento teológico, o outro um leigo comum e um padre, explicando o porquê que estava todo mundo perplexo com as definições do concílio, porque estava todo mundo confuso, entendeu? E foi um debate em que se viu claramente que não era, de fato, do interesse do povo tais mudanças. Esse que foi o ponto principal. E olha que é um debate muito parecido com esse espírito que estou falando aqui, simplesmente você analisando a situação, entendeu? A diferença é que quem analisa no tempo de agora consegue ver que, de fato, não deu muito certo, né? Assim como chegou à conclusão o próprio Papa Emérito, Bento XVI. O Marcel Lefebvre, ele fez vários livros, né? Ele escreveu vários livros. E assim, eu não acho que a visão dele nos livros esteja completamente dessa forma, não seja exatamente dessa forma, tá? Você precisa saber um pouco de Nova Ordem Mundial para ler os livros dele. Então, você aí que está começando, talvez não seja o momento, tá? Você precisa maturar um pouquinho mais. Você não entende Nova Ordem Mundial, você não vai entender o que ele está querendo dizer. E não vai entender também a forma como ele aborda algumas coisas dentro do Vaticano, tá? Não estou aqui com nenhuma intenção de falar sobre o estado clerical dele, se ele é cismático, se ele é herege, o que ele é, porque não está muito claro. Como eu disse, esse período é um período que só tem espírito de confusão, é muito confuso. Porque ao mesmo tempo que ele é tido como cismático em alguns documentos, algumas associações por ele orientadas foram aprovadas pelo Vaticano com ideias próprias do Marcel Lefebvre e que hoje desempenham um trabalho razoavelmente bom, né? Salvo alguns exageros. E que são aprovadas e o Papa João Paulo II aprovou como um carisma legítimo. Foi esse o termo que ele usou na carta. Um carisma legítimo, que seria o carisma do tradicional. Aqueles que são mais head-thread mesmo, eles são contra esse raciocínio do carisma, porque eles acreditam que não é um carisma, é o que é mesmo, né? E que não são muito adeptos de pessoas como dessas associações, assim como de pessoas como eu, por exemplo. Então, eu tô aqui, assim, né? Na fronteira, eu falo, né? Eu vou falar hoje sobre a fronteira. É difícil esse posicionamento, né? Porque os modernistas não gostam da gente, os head-thread também não gostam da gente. Então, você fica naquele meio termo, né? E justamente porque me dou o trabalho de saber como eles pensam, que me dou o trabalho de ler alguns livros do Monsenhor Lefebvre. Um deles é esse aqui, O Vida Espiritual segundo São Tomás de Aquino. É uma preocupação dele em passar o que ele acha importante que os padres passem. Então, esse livro aqui, ele tem a intenção de... eu quero que vocês passem isso aqui pro povo, entendeu? Então, é isso que ele fala. O prólogo, ele é todo dotado desse pensamento mais head-thread mesmo, que é a questão do papado, da questão da cátedra vacante e tudo mais. E o restante do texto é toda doutrina mesmo, né? É toda doutrina pura mesmo, crua, que não me assustou muito, porque o meu primeiro diretor espiritual era bem assim, ele não tinha nenhuma ligação com o grupo das associações dele, mas ele era bem assim, ele passava a doutrina crua, então não me assustou nada. Agora, você vai entender o espírito com que ele passou isso aqui, parece um testamento, sabe?
eu quero que vocês cuidem de que isso aqui não morra, entendeu? Então, eu não consigo, gente, analisando a situação, eu acho sim que existe alguns exageros, mas não dá para tirar o homem da história. E também não dá para você simplesmente falar que ele não tinha razão, tá? Não dá. Tem muita gente aí que tem motivo para ir contra o que fizeram com o legado que ele deixou, mas assim, não dá para falar que ele não tinha razão. De fato, foi um período muito conturbado, dá para se colocar no lugar dele, qualquer um que tem amor à tradição, você vê algumas coisas que aconteciam, é absurdo, né? Você entrar no estado de quase desespero mesmo. Mas assim, você consegue entender o espírito, né? Que ele escreve isso aqui. Tanto que ele fala assim, em um momento aqui no livro, que ele se vê impressionado, porque na verdade o que ele está falando, não tenho doutrina pessoal em matéria religiosa. Eu me ative toda a minha vida ao que me foi ensinado nos bancos do seminário francês de Roma, a saber, a doutrina católica segundo a transmissão que dela fez o magistério de séculos em séculos, desde a morte do último apóstolo, que marca o fim da revelação. Então você percebe que ele escreve as coisas, e isso aqui eu tô falando a minha impressão, tá? De uma forma dolorida, você entendeu? Dói pra ele ter que falar sobre coisas tão óbvias assim, né? E os temas que ele trata aqui é bem óbvio mesmo, que você percebe que foi se perdendo mesmo. Então ele não estava completamente errado. Por isso que eu tenho respeito por ele, mesmo sem saber qual é a situação clerical dele, ao certo, né? Mas eu tenho que ter respeito, porque o homem tentou, você tá entendendo? Ele tentou, né? E foi graças a esforços como o dele, de associações fundadas por ele e tal, que a gente tem, por exemplo, a Misa Tridentina hoje, porque eu acho que tinha acabado. Então, você que está aí com dúvida do concílio, essa é a realidade, tá? O concílio ele foi bom em alguns pontos, mas eu, particularmente, Ana Paula, você aí que vive pedindo a minha opinião. Não que a minha opinião importe, né? Porque devo fazer unissono aqui com o Monsenhor Lefebvre, não tenho nada pessoal em matéria de doutrina, mas é um período conturbado, é um período que eu acho que deixou muito a desejar, em relação do texto mesmo. Não acho que algumas posições foi correta, isso dá para ver hoje pela situação de algumas pastorais e de algumas situações dentro da igreja. E principalmente eu acho que gerou muita confusão no povo, sinceramente. Mas, de uma forma geral, existem alguns exageros sim, né, com o que foi passado. E que eu acho que a gente tem que ter um espírito mais de bom senso agora. Porque já foi, o leite já foi derramado, já espalharam, entendeu? Já aconteceu o que tinha que acontecer. Não adianta agora a gente dar uma de rebelde. Não adianta, né? Não adianta acreditar, na minha opinião, que a cátedra está vacante, porque isso é acreditar que o maligno venceu sobre a igreja, isso nunca deve acontecer. Então eu acho que, assim, a gente tem que ter um viés de esperança, né? Trabalhar pela passagem da doutrina pura como de fato ela é. Não é fácil, não é um trabalho fácil, porque as pessoas não estão mais recebendo essa doutrina, elas não querem mais receber essa doutrina. Isso é uma coisa que todo mundo tem que ter em mente. E tentar entender essas tensões de uma forma mais madura possível. Eu percebo às vezes que as pessoas são muito imaturas quando percebem que existem essas tensões dentro da igreja, principalmente quando a pessoa se converte ou quando ela começou a acordar agora, ela começa a ficar um pouco desesperada, sabe? Mas tem que ter um pouco de maturidade, né? Esse tipo de coisa sempre existiu. Eu não acho que seja como eu posso dizer, um momento ainda de cisma definitivo, não acho, mas pode ser que aconteça. E nós temos que estar mais maduros, sabe? Conhecer a história como de fato ela é, sem ter essas dificuldades de observar a realidade e ver que de fato pode ser que tenha tido algumas decisões que não foram tão felizes assim, né? E outras decisões que acabam surpreendendo e que foram felizes, entendeu? Então esse é o pé da igreja, a gente tá assim agora, né, depois do concílio. E eu não acho que, sinceramente,
Eu acho que o concílio foi um estopim de uma coisa que já estava para acontecer, porque a sociedade inteira estava em pé de revolução. E eu acho que foi só uma expressão do que já estava para acontecer, favorecido aí por uma mudança social. Eu não sei se talvez não tivesse acontecido, talvez teria barrado. Não dá para saber, porque as pessoas com esse tipo de pensamento já estavam inseridas dentro da igreja. E essa tensão ela é vivenciada na tradição, na realidade, e não nos documentos. Então eu não sei se de fato teria barrado, entendeu? Talvez só teria sido o ponto da igreja não ter sido conivente. Não dá para saber, tá? Se tem alguma dúvida, falem agora ou calem-se para sempre. Gente, tem um botãozinho de dúvida aqui, viu? Vocês sabem, né? Se tiverem dúvida, falem agora ou calem-se para sempre, porque eu vou embora. Não, todo mundo ficou quieto. Carta aberta aos católicos perplexos. Sim, já li. Não, ela tá pedindo para ler, né? É do Monsenhor Lefebvre também. Tá bem? Então é isso. Eu vim aqui só para falar mesmo sobre esse assunto, que eu tava querendo falar sobre isso já fazia algum tempo. E assim, vamos ter mais maturidade, tá? Não adianta mais ficar derramando pelo leite derramado, não adianta ficar se desesperando, né? Eu percebo que algumas pessoas são muito desesperadas, gente. Calma, né? Tenham paciência, a providência está sempre cuidando da igreja. E é uma coisa que eu acho que, assim, a análise que vem para bem. Algumas mudanças dentro da igreja, estão falando da TL, né? O Eduardo tá falando da TL. Gente, eu acho interessante isso, sabe? Porque, assim, a ação da TL, ela já é mais de 30 anos, né? Então, aconteceu o concílio, 20 anos, você ainda tem alguns materiais bons produzidos pelas dioceses. Então, tem aquele catecismo azulzinho que eu uso, né, para dar as catequeses, que eu já mostrei para vocês. Ele é produzido ali em meados do concílio, enfim, né? Então, você percebe que ainda tem uma boa produção de material de catequese. E de uns 30 anos para cá é que aconteceu toda essa questão do. O Tiago tá pedindo o livro de Enoque. Não vou fazer sobre o livro de Enoque, meu bem. Não. A TL ela já vem em ação grande. O que acontece foi assim. Muitos padres tentaram falar sobre a TL, gente. Muitos, vocês não têm ideia. Muitos padres mesmo tentaram falar sobre a TL. Até o padre Paulo Ricardo, né? Tentou falar sobre a TL diversas vezes, assim. Acontece que eles foram calados gradativamente, né? Enfim, afastados para calar, foram calados. E assim, não tinha jeito, né? Todo mundo sabia que aquilo ali acontecia, né? Acontece que, de fato, eu acredito mesmo que por conta é ruim ver somente a TL como inimiga, Suede, porque a TL é só a ponta do iceberg. Tem um pensamento todo imbuído que tem o seu estopim na TL, entendeu? Que é um pensamento modernista. Que é aquele pensamento assim, que é uma expressão que eu detesto, exigências da modernidade. Toda vez que alguém fala exigências da modernidade, é exigência de novos pensamentos. Isso é ridículo, né? A igreja não tem novos pensamentos. Cristo não muda de pensamentos. Então, é errado ver só a TL como inimiga, porque dá a entender que se acabar aquele grupo, você vai acabar com o problema. Mentira, não vai. É uma linha de pensamento. Pode existir um outro grupo com uma linha de pensamento um pouco alterada, né? Que vai ter as mesmas ações e os mesmos objetivos, entendeu? Até camuflados. Por isso que a gente tem que sair dessa infantilidade, entendeu? Eu percebo que ainda estamos numa infantilidade. Como eu estava dizendo, a TL ela tem a sua ação há muitos anos dentro da igreja, muita gente tentou falar sobre isso e não conseguiu. Até que surgiu um leigo, veja bem, que foi o Bernardo. Eu acredito mesmo que ele surgiu e foi convertido para isso mesmo, porque foi de grandes campanhas de consagração a Nossa Senhora, que do nada surgiu um moço chamado Bernardo,
que começou a falar sobre a TL, que era uma das coisas que a gente mais batalhava dentro dos grupos de consagração, porque eu não sei se vocês sabem, mas eles são inimigos ferrenhos da total consagração. Então, precisou ele surgir para fazer uma afronta vinda dos leigos, né? Porque a gente tem que entender que eu não sei se vocês conseguem compreender com clareza a situação do clero. Eu não sei se vocês conseguem entender com clareza. Os padres, eles estão um pouco acuados, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que os leigos é que precisam. Tem muita gente que fala assim: ah, não, eu vou esperar o meu padre falar e me apoiar para eu usar o véu, para eu viver a modéstia, para eu me consagrar. Minha filha, meu filho, parem com essa palhaçada, não vai acontecer. Os padres, os padres bons, eles estão tentando, vocês não estão entendendo o quanto que eles estão penando, entendeu? Bons bispos, bons cardeais, eles estão sofrendo mesmo para conseguir manter a sã doutrina, entendeu? Se não tiver apoio de leigo mesmo, que tenha coragem de ir por si só e agir conforme manda a doutrina, é difícil para eles, entendeu? Os meninos no seminário, vocês não têm ideia do que esses meninos passam, entendeu? De sofrimento de entrar no seminário e muitas vezes tem que passar pelas matérias vendo que aquilo é TL pura, tendo que se formar pelo site do Padre Paulo Ricardo, você entendeu? Com formações à parte, para conseguir ser um sacerdote bom. Vocês não estão entendendo. Então, tem que sair... Tem que sair dessa questão de achar que eles estão, assim, numa situação muito difícil. Entendeu? Muito difícil. Se não for a gente ajudá-los, e ajudar mesmo, entendeu? Bota o véu na cabeça, pede bênção pro padre. Coisa pequena, vocês não têm ideia do quanto os ajuda. Vocês não têm ideia do quanto os ajuda. Porque muitos deles eles não têm apoio. Vocês não estão entendendo, eles não têm apoio. E veja bem, você cercado por um episcopado às vezes, ou uma sequência de padres que são da TL, você acaba ficando acuado, você entendeu? Então, ajudem os padres. Parem Eu sei que existem aqueles que demerecem correção e tudo mais, né? Mas eu acho que tem um número muito grande mesmo de padres que precisam de ajuda. E eu acho que está na hora da gente ser mais maduro e parar de ficar esperando a atenção do pai, você entendeu? A atenção do padre. Chegou a hora dos filhos ajudarem os pais, porque eles não estão bem, eles não estão conseguindo. Veja bem, gente, é uma questão de justiça só. É um padre para mais de 1000 fiéis. Mesmo se ele fosse o melhor padre do mundo, entendeu? Ele não dá conta sozinho, entendeu? Ele não dá conta sozinho. Precisa ter leigos que de fato tenham esse espírito que antigamente se tinha na nação católica, né? De viver a doutrina da igreja mesmo na sua vida e ser de fato exemplo para os irmãos, porque senão a gente não vai ter a situação adequada, gente. E essa questão da TL é bom maturar um pouco, entendeu? É só uma cabeça do dragão, eu falo. É uma cabeça do dragão só. Existe toda uma sequência de pensamento modernista que precisa ser atento, vocês precisam ter essa ideia. Quando a gente insiste na presença de Jesus na Eucaristia, na dignidade do rito, em todas essas coisas, não é à toa, não. É porque o pensamento modernista quer terminar com todas essas coisas. Então, vocês têm que ter mais maturidade. Vocês precisam ter mais maturidade, tá? Vamos ver aqui. Os católicos frequentam a missa tridentina está aumentando o número? Ah, acredito que sim. Acredito que sim. Nathalie, né? Acredito que está aumentando, mas é uma questão interessante, né? Tem muita gente que tem dúvida nessa questão da missa tridentina. Gente, o valor é igual, só que eu vou te explicar uma coisa. Da mesma forma que eu estava falando do documento, né? O documento do concílio, ele deixa brechas. O missal atual, ele também tem várias brechas. Se você for perguntar para um padre bom, ele vai falar, não, tem brechas mesmo. Porque ele não fala exatamente algumas coisas, né?
deixa tudo na questão da tradição. Mas como as pessoas já não têm mais catequese de tradição, elas já não sabem mais o que se faz, o que sempre se fez, é natural que vão se esquecendo. Por isso que, por exemplo, todo mundo tinha na tradição que se comunga de joelhos. É uma coisa que nunca nem sequer passou pela cabeça de algum católico há 100 anos atrás comungar de pé, você tá entendendo? A não ser que ele tivesse com alguma dificuldade. Aí o que acontece? Como não se tem mais isso nos catecismos, se você pegar o catecismo do Papa Pio X, você vai ver que ele fala como eles é mulher de cabeça coberta. Não se tem isso nos catecismos mais novos. Essa exatidão da forma como se deve fazer as coisas. Você entendeu? Por quê? Porque acreditou-se erroneamente, intencionalmente, de que todo mundo já sabe. E aí foi tirando coisas. É por isso que o rito atual ele é tão cheio de brechas também. Aí o que acontece? A pessoa vai busca uma missa tridentina e vai na missa tridentina. Ela vê uma clareza no que ela tem que fazer. Você tá entendendo? Além da beleza toda do rito, ela sabe exatamente o que ela tem que fazer. Ainda mais, ela é educada, ela é ensinada do porquê que ela tem que fazer. Né? Porque constantemente se vende a forma de explicação, o livro do Padre Próspero, enfim. O padre ele vai educando, né, nesses ritos, a forma como a pessoa tem que... Ou seja, ela não vive aquilo ali, mas sem sentido. E o ser humano tem sede de sentido. Quando ele vive algo com sentido, aquilo ali muda completamente a percepção dele. E é por isso que as missas têm aumentado. Não só em quantidade, mas também em quantidade de pessoas. Muita gente tem feito, né? Muita gente tem feito essa... Gente, perguntem na caixinha de pergunta, foi mais fácil pra mim, tá? Muita gente tem notado que a missa tridentina tem um quê de diferente. Outra coisa também que tem acontecido é que o número de homens na missa tridentina é assombrosamente maior. Eu não sei você que frequenta, né? Mas, gente, teve uma vez eu fui na missa tridentina de manhã, ali na Santa Luzia, perto da Sé, né? Na paróquia do Padre Jonas. Gente, só tinha menino. Eu falei, nossa, que legal. Porque é uma coisa que pra nós é até estranho você escutar. Você vê que é absurdo isso? Recentemente eu escrevi um texto, né? Falando que a nossa missão de mulher vai estar concluída quando a gente escutar uma voz masculina no povo, né? Porque hoje, pelo amor de Deus, tem homem ali, mas você nem sabe que tem homem ali. A missa tridentina estava lotada de homens. E o Padre Jonas teve que pegar uma outra igreja, né? Porque estava lotado, né? Não tinha mais onde caber gente ali, né? Vinha gente de outros lugares para assistir a missa. Então tem aumentado a frequência, aumentado o número também. Eu acredito porque os padres têm notado. Bons padres sempre notam. Uma coisa que que eu acho que a gente não pode perder a esperança é no coração sacerdotal, sabe? Um sacerdote, por mais estranho que ele seja, mais moderno que ele seja, enfim, com um pensamento mais munido de coisas que não pertencem à doutrina da igreja, ele é um homem que tem um coração sacerdotal. Isso é uma coisa que a gente tem que dar o braço a torcer, né? Uma pessoa não larga tudo na vida para entrar no seminário porque simplesmente bateu na cabeça, entendeu? Não, ele tem um coração sacerdotal e eu acredito muito nisso, de que um padre, diante da necessidade dos filhos, ele acaba mesmo tendo o coração meio que tocado por aquilo, sabe? Amolecido por aquilo. Eu acho que a gente precisa acreditar mais na vocação sacerdotal do padre, na chaga que ele tem no coração, sabe? De que ele tá ali para nos ajudar mesmo, né? E que a gente tem que acreditar nisso e lembrá-los disso, né? Por isso que eu vou voltar a falar, por isso que pedir a benção pro padre é tão importante, mesmo que ele não goste de dar a benção, né? Esses dias eu tava pensando, né? Tem padre que não gosta de dar a benção, né? Você fala Deus abençoe, o padre sai andando. Esses dias eu falei, qualquer dia eu vou falar, passa a benção aí, padre, passa a benção, libera a benção aí, não deixa a benção retida, padre, que eu tô pedindo a benção. É engraçado, mas é verdade, eu chego a fazer isso, porque é interessante como às vezes esse senso paternal dele se perdeu, né? E ajuda você fazer esse tipo de coisa, porque toda vez que você beija a mão de um padre, ele lembra do dia da ordenação, sabia? Ele lembra do dia em que a mão dele foi ungida. Isso dá um negócio nele, entendeu? Por isso que é bom pedir a benção. Deixa eu...
Desculpem, gente. Tô um pouco aqui cheia de gripes. O Arautos do Evangelho, gente, não tem opinião, viu? Sinceramente, eu acho que tem hora que a gente tem que se abster de opiniões. Tô nessa agora, não tem opinião. É um grupo que fez muito bem uma época na igreja. Mas, enfim, tem todos esses paranauês aí que não tem como a gente saber, você tá entendendo? Eu não posso do lado de cá falar, não, é culpado e tal. Não dá, você entendeu? Eu não tava lá, eu nunca tive contato com ninguém lá, né? Então, assim, não dá, gente. Eu acho que tem hora que a gente tem que se abster de opiniões. Eu acho que nesse ponto aí eu me abstenho, tá? Não vou opinar. Prefiro não opinar. O Wagner, fui à missa pela primeira vez tridentina numa pequena capela, 800 metros de onde moro. Aí ele não deve se deparar, daí ele não terminou de escrever. Mas deve ficar emocionado. Nunca viu tanta coisa bonita. Quais leituras e documentos da igreja você indica para os recém-convertidos? Então, primeiro, o Catecismo de São Pio X, tá? Tem muita gente que não gosta de eu estar indicando esse catecismo, não me importo com o que você pensa. O que eu acho é o seguinte, os brasileiros, de uma forma geral, não leem nada, tá? É muito difícil você encontrar pessoas que têm hábito de leitura. Então, é muito estranho você chegar para ela e dar um livro desta grossura, assim, de doutrina, quer dizer, não é uma coisa que não é uma coisa muito palatável para alguém recém-convertido, cheia de filosofia, num país que não se tem filosofia na grade nem no ensino médio, né? A pessoa vai ter filosofia, olha lá, bem mal feita ainda, no ensino superior, né? Então, você vai dar para ela um tal desse tamanho aqui e falar, estuda. Ela não vai estudar, gente, não vai. Então, pega o catecismo do Papa Pio X, é um catecismo em perguntas e respostas, claro como a luz do dia, como você tem que se comportar, o que você tem que fazer, qual é o comportamento de um cristão, é fantástico, entendeu? Você vai ter ali, eu acho que todo mundo devia, desde criança até adulto, deveria ler esse livro sempre. Eu já li, tô lendo ele de novo, porque cada hora você vai maturando, entendeu? Eu acho que a princípio de doutrina é o mais importante. Depois você pode ler o Didaquê, que é um dos primeiros documentos da igreja. E por hora, você só matura isso. Aí você pode ler de Leitura Espiritual Imitação de Cristo, que é um livro de cabeceira que todo mundo tem que ter, né? Porque é o mínimo do mínimo do mínimo. E é isso aí, com esses três você consegue ir bem. Depois você vai para Filoteia e para o combate espiritual, tá? Filoteia de São Francisco de Sales, o combate espiritual do Padre Lorenzoni. E aí pronto, acabou. É o básico do básico, eu acho que seria de bom termo para vocês terem, tá? Por quê? Depois disso, você consegue entender documentos mesmo da igreja. Aí você pode fazer de diversas formas, tá? Estudar documentos, eu acredito que você esteja se referindo a encíclicas. Você pode estudar por assunto, né? Você pode pegar o site do Vaticano e ir estudando por papas. Mas eu acho que por assunto é sempre melhor. Eu já cheguei a falar isso lá no canal. Pega um assunto que você gosta, né? Eu gosto de estudar sobre matrimônio. Então, daí você procura todas as encíclicas e cartas papais e pronunciamentos que falam sobre matrimônio, entendeu? E aí você vai estudando sobre aquele tema, tá? Mas é assim que se faz. Você primeiro começa com o catecismo. Tem gente que quer estudar a Suma Teológica antes de estudar o catecismo. Não vai prestar, tá? Depois tem o catecismo da Suma Teológica também, que seria assim, depois de você já ter lido alguns livros espirituais e tudo mais. Aí você pode entrar no catecismo da Suma, que vai ficar legal. Aí depois você pode se aventurar a estudar a Suma mesmo, por si só, tá? Mas é isso. Primeiro, o Catecismo de Pio X, depois você se emenda aí nas leituras espirituais e depois o Catecismo da Suma Teológica, tá? Repete o nome dos livros. O Catecismo de Pio X. Lê o Catecismo de Pio X, aí você assimilou bastante o Catecismo de Pio X.
Aí você lê o Imitação de Cristo. Esse é livro de cabeceira, tá? Então é livro que você lê sempre. Não é um livro que você vai ler e pronto, acabou. Você vai ler sempre. A mesma coisa do Catecismo de Pio X. Aí depois você lê o Filoteia, São Francisco de Sales. E o Combate Espiritual, do Padre Lorenzi. Aí depois você pode entrar e estudar o Catecismo da Suma Teológica. Tá? Esses são, assim, beabá é bá, só pra você saber o que é ser católico. Aí você já tem ali, tá? Só pra você saber. E ler muita biografia de santo. Eu acho que falta muito ler biografia de santo. Tem que ler mais biografia de santo. Assim, pelo menos uma por ano tinha que ler. Bom, acho que é isso por hora. Deixa eu ver. A Nathalie está perguntando o que eu acho que é o crescimento da missa tridentina é devido ao quê? É devido aos descuidos, à falta de piedade. Eu não acho que é devido a algum espírito de revolta, nem nada assim. Não, eu acho que é pela falta de piedade mesmo. Porque o povo, ele é piedoso. O povo é piedoso, entendeu? Ele é piedoso mesmo. Tanto que se o padre, vamos supor, ele ensina que mexer os braços na missa é sinal de piedade, de boa vivência na missa, eles mexem o braço, você tá entendendo? Por quê? Porque alguém ensinou que aquilo ali é viver a missa bem, entendeu? Alguém ensinou que bater palma é viver a missa bem. Então eles vão lá e fazem, entendeu? Então às vezes não é o povo de uma forma geral é piedoso e eles obedecem, entendeu? Aí eles frequentam a missa tridentina justamente porque lá eles veem piedade. Lá eles veem um outro tipo de coisa que foi sempre dito que era errado, né? Nesse novo período aí da igreja. Né? Foi dito que é errado você ficar parado e tudo mais. Que não existe contemplação em você ficar parado, né? Então, Felipe, tem muita gente que usa a questão da saúde por questão de beijar na mão, né? Mas é a mesma coisa da comunhão na boca. Se você ficou falando toda hora da saúde, da saúde, da saúde, você perde todos os atos de piedade, né? Daqui a pouco tá todo mundo se cumprimentando com luvas, né? Se for falar da saúde, o abraço da paz também na hora da missa não é saudável, né? Porque a pessoa pode estar gripada, pode estar com alguma coisa, né? Você dar a mão para a pessoa cumprimentando também não é saudável, porque, né? Se você não pode beijar, você também não pode pegar na mão, porque você vai pegar na mão, depois vai pôr na boca. Então não faz o menor sentido. Esse argumento da saúde ele é muito usado, mesmo. E é por conta da nossa sociedade atual, porque nós somos muito medrosos com questão de saúde, né? Então, acaba que isso acaba pegando bem e é uma coisa que a pessoa não tem como retrucar, né? Gente, faz pergunta na caixa de pergunta, porque senão vai ficar difícil para eu ver. Gostaria de saber se tem escrito em PDF as meditações diárias da consagração. Não, Vitória, não tem, porque eu sou incapaz de fazê-las no momento. Aquelas meditações foram retiradas de um livro que está esgotado, que é o livro do Padre Deite, que eu amo e adoro aquele livro. E está esgotado e a melhor forma que eu consegui foi lendo, porque digitar é muito trabalhoso. Então, por enquanto, só vai ter mesmo em áudio, tá? Porque foi a forma que eu consegui disponibilizar esse material para vocês, porque senão nem isso vocês teriam, porque o livro está esgotado e provavelmente não vai ser reeditado, dado que ele tem uma sã doutrina, muito sã doutrina, e não é muito interessante, né? Para algumas pessoas editá-lo. Você percebe que alguns livros acabam não sendo editados por causa disso. Não sou casada, não fiz o crisma, o que devo fazer? Você deve ir na sua paróquia, tem lá a catequese para o crisma, você se inscreve e faz o crisma. Deve ter também alguma turma à parte, algumas paróquias têm turmas à parte. Existem alguns catequistas também que se dispõem a fazer uma catequese à parte, enfim, né? E aí depois ele só te apresenta para o padre lá, né?
para você fazer o crisma. Mas é só você ir na sua paróquia e fazer o crisma, ué. Como voltar para a vida de oração? Bom, tem muita gente que tem dúvida nisso, né? Como voltar para a vida de oração. Gente, eu sei que às vezes vocês acham que eu sou muito dura com as coisas, mas é que tem coisa que tem que ir no tranco mesmo, tá? Nós somos seres extremamente moles, né? Se deixar a gente, eu vou deixando para depois, vou deixando para depois. A gente tem dificuldade, ainda mais nessa época que a gente procrastina tudo, a gente tem muita dificuldade. Então, assim, você tem que se estipular uma coisa e mesmo que caia canivete, você tem que fazer aquela coisa, você tá entendendo? É assim que volta a vida de oração. É na base da força mesmo. Se não tem força, força o negócio. Então você vai lá e fala assim: eu todos os dias vou fazer a oração da manhã. Chova o que chover, cai o que cair do céu, você vai fazer a oração da manhã. Você entendeu? Tem que pôr essas estacas na vida da gente, porque se você não colocar, ninguém vai colocar por você. E tem muita gente que fala assim: mas se eu tivesse um diretor espiritual, isso ia ser melhor. Não ia, porque ele não ia conseguir fazer isso por você. O máximo que ele ia fazer é te meter umas marteladas ali, né, pra você criar o tipo, mas esse tipo de coisa é você que tem que se impor, mesmo. Então é assim, você estabelece uma coisa para fazer, vou rezar o terço, você reza independente do que aconteça. Né? Vou rezar a oração da manhã e da noite, você reza independente do que aconteça. É assim que se vive vida de oração, independente do gostinho ou não daquilo, você entendeu? É no gosto ou no desgosto, tem que ter vida de oração, tá? É na força mesmo, não tem dica especial para isso. Estabelece uma data, um horário, o que você vai fazer e faça. Como é que é? Eduardo. Se confesso um pecado, mas não digo quantas vezes o cometi, a confissão foi válida? Então, ela foi. Só que o que acontece? Principalmente se você não sabia, né? Que tinha que falar quantas vezes você se confessou. Mas é você falar. Nem que seja muitas vezes, diversas vezes, perdi a conta. Ou então você combina com o padre. Padre, o que eu não falar às vezes é porque foi muitas, entendeu? E as que você lembra, aí você põe às vezes, tá? Mas essa questão da confissão inválida é quando você omite um pecado intencionalmente. Então você lembra que você cometeu um pecado grave e aí você omite intencionalmente. Quando você confessa obrigado, você não está arrependido. Você não está arrependido, vai lá e confessa, foi inválido. Então, esses são os casos. E no caso aqui, depende. Se você não sabia, né, que tinha que falar, ou você você não lembrou, né? Por exemplo, você esqueceu de um pecado. Não invalida a confissão, porque na verdade você esqueceu. É diferente quando você oculta. Ocultar é você estar lá com a coisa na sua cabeça, só que você não falou de propósito, você entendeu? Isso é ocultar, tá? Minha amiga irá se tornar acólita. Acho que eu devo falar alguma coisa para ela? Depende de quanto ela é sua amiga, né? Tem que dar uma orientada. Mas a maioria das moças, o problema das moças, gente, recentemente eu estive falando, eu converso com vários apostolados também de moços, né, que estão querendo. O apostolado da mulher é muito difícil, gente, porque as mulheres estão muito indóceis mesmo. A maioria, desde pequenas, estão muito indóceis. Então elas não estão não tem mais aquela docilidade própria da feminilidade, né? De acatar orientação, conselho e tudo mais. Não tem mais isso. Então elas estão muito indóceis por conta do feminismo, por conta dessa necessidade de atividade a todo tempo. Então tá muito mais difícil você conversar com uma mulher sobre coisas da espiritualidade do que com o homem. O homem normalmente ele acata muito mais, principalmente em relação à modéstia. Tem garotos que meus amigos, se eu corrijo uma vez que não é pra fazer a coisa, ele não faz mais. As moças não, entendeu? As moças você tem que falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes e ela vai continuar falando que é por conta da vaidade, que é por conta disso, que é por conta daquilo.
nem vergonha mais desse tipo de coisa elas têm, entendeu? Então a situação tá muito difícil, né? A situação tá muito difícil. Então você pode tentar, mas não sei se vai ter muito efeito, né? Porque esse foi um dos motivos que eu tive que formar o Mulher Católica lá no Educate, porque sem essa desconstrução do feminismo, fica muito difícil você incutir na pessoa os pensamentos de Cristo. Muito difícil. Como conhecer mais sobre o Vaticano? As congregações para o culto, causas dos santos e etc. Então, normalmente no site do Vaticano tem os promulgamentos das congregações e tudo mais, mas de uma forma geral, você precisa ter o assunto e aí você ir pesquisando no site do Vaticano, porque é muita coisa mesmo. Sem pesquisa, você não consegue fazer isso. Não existe um livro, ou 2, ou 3 livros, tá? Então, você vai ter que ir gradativamente, é uma pesquisa. Então, tudo isso que eu falo aqui pra vocês são várias coisas que foram, né? É um tempo que você dispensa pra conseguir angariar todos esses fatores, entendeu? Porque, por exemplo, eu venho aqui e faço uma live falando tudo isso, mas assim, são vários tempos que eu gasto, né? Tentando decidir isso. E a mesma coisa vai como qualquer coisa relacionada ao Vaticano. Você precisa ter mais tempo, né, de dedicação. Quero agradecer por todo o seu trabalho, carinho e cuidado conosco. Muito obrigada. De nada, Vitória. A gente faz o que pode, né? Ainda tá pouco ainda. A mulher ganhou o mundo por casa e perdeu a casa por lar. O Wagner está poético hoje, mas é verdade. Como atrair jovens com tanta invenção na paróquia? Sou catequista de crisma atualmente. Então, aí é que tá uma coisa. Essa questão da atração dos jovens, eu acho que é uma das grandes burradas dessa nova era aí, né? Que é tentar colocar na igreja algumas coisas que são do mundo. Então, por exemplo, vamos atrair os jovens, aí faz coisas parecidas com uma boate, aí faz uma coisa parecida com uma festa, aí faz uma coisa parecida com uma coisa mundana, né? Então, além de cristianizar o mundo, criar jovens que cristianizem o mundo, mundaniza a igreja. Então, esse é um dos pontos assim mais errados que se tem dentro da igreja, é isso. É essa atração dos jovens por uma via errada, né? E por uma via sensitiva. Por outro lado, não é um trabalho fácil, porque você acaba tendo que fazer com que eles tenham princípios mais elevados. Então, normalmente a vida dos santos funciona bem, mas eles têm que ter uma certa, como eu posso dizer, uma certa purificação do que eles entendem como coisas de Deus, coisas boas, entendeu? Então, é só falando a verdade mesmo. Não tem como você atrair os jovens fora disso, entendeu? Eu não acho que essa atração dos jovens atual de fazer festas e raves e coisas meio cristãs e fingindo que é cristão atrai eles de verdade, porque eu mesma já estive em eventos em que tenha muitos jovens, todos pulando, todos ali naqueles globos ali, eu detestando tá ali, né? Mas tá, aquele globo girando e tudo mais, né? Todo mundo achando que era uma coisa para os jovens. E eu mesma já vi eles saindo dali e indo pro bar, você entendeu? Eu mesma já vi. Numa sexta-feira, eles escolheram Barrabás além de escolher o Cristo, entendeu? Depois de pregação, depois de pular, depois de dizer os santos ou nada queremos ser, né? Então, quem diz que eu tô mentindo não frequenta os grupos de jovens, você entendeu? Então, assim, é uma situação difícil, não se tem de fato uma metanoia. E a função do catequista é forçar a metanoia, nem que seja para não ser bem avaliado, você entendeu? Gente, eu acho que eu vou ter que ir. O YouTube está me dizendo... O YouTube não, está me dizendo que faltam segundos para eu ir, tá bom? Bom, eu vou indo. E espero que vocês tenham lucrado alguma coisinha com isso, tá bem? Vou ver se eu deixo salvo. Paz e bem. Tchau, rezem por mim.